Paz seja convosco, amados e queridos e nobres irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje é 20 de dezembro de 2021, às 13 horas e 8 minutos desta tarde. Hoje, a 39ª edição do Reino. Quero colocar um tema meio complexo, que é prova, a prova, onde se encontra. Quero começar no livro de Gênesis, capítulo de número 22 e versículo 1, que diz: E passado algum tempo, Deus colocou Abraão à prova, e disse-lhe Abraão a ele: Eis-me aqui. Há uma grande oportunidade quando Deus coloca alguém à prova, porque nesta prova alguém pode ser aprovado. E muitas vezes na Bíblia não existe alguém que esteja assim falando deste texto exclusivamente, se não for Abraão. Mas há alguns na Bíblia que Deus colocou à prova e foram reprovados. Saul foi um deles. Deus disse que ele entrasse no arraial dos filisteus, que ele matasse todos os filisteus, que ele entrasse no arraial de outros inimigos e destruísse os inimigos, e os seus despojos fossem deixados lá e ninguém colocasse a mão. Colocou Saul à prova para ver o que Saul faria. E Saul permitiu que os soldados pegassem para eles capas, lanças, taças. Aí quando Deus cobrou para ele, ele disse: Senhor, vi que todos os soldados tinham guerreado perfeitamente, lutado e vi merecido que eles pegassem para eles algumas das bênçãos que os filisteus deixavam para trás. E Deus disse: mas eu disse a você que você não tocasse em nada, que você só apenas lutasse, guerreasse e vencesse. Mas os bens deixados para trás, os bens deles você deixasse para lá, não pegasse. Vamos entender que quando o povo está no Egito e Deus fala para Moisés de ir lá salvar o povo, quando Deus diz para Moisés que o povo não sairá do Egito com as mãos vazias, e o povo agora eles vão pedindo aos seus patrões, aos seus vizinhos, bens. E quando o povo sai do Egito, o povo sai rico do Egito, não sai escravos, mas muitos deles saem empresários. Quando eles saem de lá, muitos se tornam fabricantes de lança, de tendas, né, de arcos, né, as pessoas de roupas, de vestes, as pessoas de tecidos. As pessoas saem ricas do Egito como escravos. Eles trabalhavam nessas obras lá no Egito, e muitos deles saem prontos com os seus bens adquiridos lá no Egito. A gente vamos entender que o povo foi lá no Egito colocado à prova, trabalhando sem receber nada em troca. Mas quando eles saem da escravidão após 400 anos e eles saem do Egito, eles saem prósperos, eles saem ricos. Isso muitas vezes Deus coloca muitas de nós a provas para saber como nós vamos se comportar na prova, né? O que Abraão disse para Deus? Eis-me aqui. Aí Deus disse: pega teu filho, teu único filho, e leva para o Monte Moriá. Lá sacrifica ele a mim. Olha a prova que Deus colocou a Abraão. E Abraão não relutou, disse: eis-me aqui. E logo pela manhã pegou o menino, pegou o cutelo, pegou a lenha, pegou o animal, colocou a lenha e seguiu com seus 2 servos junto com Isaque. E chegando no Monte de Moriá, ele disse para o servo: ficai aqui, que vai eu e o moço, vamos subir ao monte e desceremos. Então Abraão já sabia, tinha certeza que ele ia ser provado e aprovado. Aprovado ele já estava sendo, mas ele ia ser aprovado. E quando ele desce do Monte Moriá, ele desce provado.
ele desse um homem capaz de ser chamado agora o pai das nações. Então, na prova é que devemos ser obedientes. Na prova é que devemos estar em plena obediência. Lembra no livro de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus? Jesus foi colocado à prova, mesmo sendo Deus, ele foi colocado como um homem à prova. Satanás diz a ele: dá a ordem dessas pedras que transformam em pão, mata a tua fome. Se atira daqui ao monte, joga-te embaixo, porque Deus dará ordem aos seus anjos, não deixará você tropeçar, nem cair. E Jesus usa, diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois: afasta de mim, Satanás, pois você cogita as coisas do homem e não as coisas de Deus. Então, na prova é onde Deus quer que nós sejamos fortes, quer que nós sejamos fiéis, quer que nós sejamos verdadeiros, quer que nós estejamos na presença, quer que nós estejamos vivendo a vontade de Deus. Deus quer que nós estejamos vivendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele busca, aquilo que Ele olha para nós. Deus nos vê como o homem não vê. Nós mesmos não sabemos o que está aqui dentro, mas Deus conhece. Deus conhece o coração. O homem conhece a aparência. Deus conhece o coração. Louvado seja Deus pelas bênçãos, pelo poder, pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Mas nós devemos ser fiéis na prova, porque é na prova que nós podemos ser aprovado ou reprovado. É nós que vamos ter que estar na presença de Deus, buscando em pano de saco, jejum e cinza todos os dias, consagrando, buscando, orando, meditando e buscando de Deus o que Deus tem para nós. Deus tem muitas coisas para nós. Muitas coisas vai acontecer em nossas vidas se nós permitirmos Deus agir da forma que Ele quer agir, da forma que Ele deseja agir. Porque na forma que Ele deseja agir, da forma que Ele deseja agir, é a bênção que tem preparada para logo após a prova. No título de aprovado, nós receberemos a bênção. E Deus abençoou Abraão. Deus reconheceu que verdadeiramente Abraão amava a Deus, porque ele deu o que ele tinha de melhor, ele deu o que ele tinha de maior, ele deu o que ele tinha de mais importante, ele deu o que ele tinha da maior riqueza dele. Ele não se importou com qual seria o resultado. Por quê? Porque a fé dele fazia ele reconhecer que existia um Deus. Tanto que deu Isaque quando ele não poderia ser pai, era o mesmo Deus que pediu a prova de dar o seu filho, seu único filho, em sacrifício a ele. Era o mesmo Deus que poderia ressuscitar o seu filho daquele sacrifício, da prova do qual ele pediu. Abraão tinha a fé suficiente para entender, interpretar e saber que Deus era poderoso suficiente para fazer acontecer o milagre, e Deus fez. Deus fez o milagre, Abraão foi abençoado. Jesus disse: se nós tivermos a fé tamanho de um grão de mostarda, nós pediremos a este monte: precipita-te no mar, e ele precipitará. Porque não é o tamanho do monte, nem o poder do monte, e aonde o monte está firmado, é o poder da nossa fé, é em quem nós estamos firmados, é em quem nós estamos buscando as nossas forças. Certo dia, Jesus estava pregando e chegou perto dele um soldado romano, pedindo a ele que fosse até a casa dele para que o servo dele, que estava terrivelmente doente, fosse curado. Jesus disse: eu vou à sua casa. Ele disse: não, Senhor, eu não sou homem digno de o Senhor entrar na minha casa. Também sou homem sujeito à autoridade. Diga ao soldado vai, ele vai. Diga ao soldado vem, ele vem. Diga ao soldado fica, ele fica. Basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: vai, seja feito conforme a sua fé. E aquele homem foi. E o servo dele foi encontrar ele no caminho, são e salvo. Quando aquele homem foi, Jesus voltou para o discípulo e disse: eu nunca vi tanta fé, nem em Israel. Que devemos crer, que devemos saber que existe um Deus que pode todas as coisas. Eu quero nesta tarde te abençoar, te dizer: levanta-te e anda. Toma a tua cruz, siga o Senhor Jesus, mantenha a sua fé firmada na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus. Clame ao Espírito Santo que te mostre
o impossível, porque Deus vai fazer o impossível. Jesus não é religião, Jesus é salvação. Ele está à procura de pessoas, Ele está à procura de corações, de pessoas com vontade, com sede, de fome, de justiça, para que viva a sua presença, para que viva a sua vontade, para que esteja firmado na rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Seja glorificado, exaltado o nome do Senhor e Salvador Jesus. Nesta tarde eu quero te dizer: você precisa crer. Você precisa crer, porque Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o majestoso, é o maravilhoso. Quero te dizer, entre no livro de Gênesis capítulo de 22, leia a história de Abraão, comece a meditar e daí o Espírito Santo vai te direcionar e você vai conhecer muitas passagens da Bíblia. A prova não é um atestado de óbito, a prova é a fé da vida eterna em Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde, não só hoje, mas para sempre. Fique na paz. Até amanhã.